Doutor, quais são os tipos de aparelho que existem? E no meu caso, eu posso usar qualquer tipo de aparelho? Eu posso, inclusive, escolher o aparelho que eu quero usar? Olá, eu sou o Dr. Beto Mendes e eu trabalho exclusivamente com ortodontia desde o ano 2000. E nesse vídeo de hoje, eu vou me aprofundar aqui nessas duas perguntas que são muito comuns no dia a dia do consultório de ortodontia. Bom, mas antes disso, eu vou pedir para você me dar aquela força e curtir aí o vídeo, compartilha se você tiver gostado e indica aí para os seus amigos, ok? Mas vamos lá. A primeira pergunta: quais são os tipos de aparelho que existem no mercado hoje? Basicamente, nós podemos classificar os aparelhos ortodônticos em duas classes: a classe dos aparelhos fixos e os aparelhos móveis. Eu vou colocar uma imagem aqui para poder falar sobre, para representar cada um desses aparelhos, ok? Vamos começar aí com o aparelho convencional, que é o aparelho mais comum, é aquele aparelho fixo convencional. Então, vou colocar aqui a imagem do aparelho fixo convencional, esse aparelho que normalmente tem as borrachinhas coloridas. Então, o aparelho é uma coisa que, de certa forma, as pessoas acabam considerando como um artefato de beleza, né? Então, chega no final do ano, todo mundo quer trocar as borrachinhas por cor branca. No carnaval, todo mundo quer colocar borrachinha colorida. Em Copa do Mundo, todo mundo quer colocar borrachinha verde e amarelo. Às vezes vai ter um evento, às vezes vai ter um casamento, a pessoa vai ser padrinho, madrinha, aí ele quer colocar uma borrachinha que vai combinar com a roupa. Enfim, as pessoas acabam usando esse artifício do aparelho fixo convencional como aí uma, de certa forma, é claro, como um artefato de beleza. Na verdade, isso aí é só um incentivo que a gente dá para você que tem que usar aparelho, porque usar aparelho de verdade é bastante chato. Mas muitas vezes ele é fundamental para resolver o teu problema aí, que a gente chama de maloclusão, que você conhece como dentes tortos, né? Mas vamos lá. O aparelho fixo é esse aparelho, e a maioria dos aparelhos, o aparelho mais comum fixo é o aparelho metálico mesmo. Esse aparelho que ele é feito de aço inoxidável, e algumas pessoas têm alergia a algumas substâncias desse aparelho. Então, alguns aparelhos, principalmente o níquel, então algumas pessoas que apresentam alergia a esse metal têm que usar um aparelho que seja livre de níquel. Então, se você vai aí usar aparelho, for usar um aparelho convencional, certifique-se que você não tem alergia a níquel, tá? Bom, mas se a pessoa tem alergia ao níquel, ele não pode usar o aparelho? Pode. Ele inclusive pode usar o aparelho estético. O aparelho estético, ele é um aparelho geralmente que está mais relacionado com discrição, né? A pessoa quer usar um aparelho mais discreto, enquanto o da borrachinha, a pessoa quer pôr borrachinha colorida para aparecer, o aparelho estético, ele é um aparelho mais discreto. Vou colocar aqui uma imagem de aparelho estético. Geralmente esses aparelhos, eles podem ser de policarbonato. Para quem não sabe o que é policarbonato, é um tipo de plástico, é um plástico que imita um pouco o vidro, ele é mais resistente, mas é um material plástico, tá bom? Tem ele de policarbonato, tem ele de porcelana e tem ele de safira. Eu vou colocar aqui, policarbonato, cerâmica e safira. Bom, então o que acontece? As pessoas buscam às vezes uma descrição, então de repente o paciente é um doutor, às vezes esse paciente é um professor, às vezes ele é um vendedor, às vezes ele é um juiz e ele não quer mostrar muito que ele está usando o aparelho. Geralmente pessoas um pouco mais velhas, um pouco mais maduras, elas têm um certo receio de usar aparelho e transmitir aí a imagem de que são jovens demais, né? Que isso é coisa de gente nova. Na verdade, isso é só um preconceito na cabeça da própria pessoa, porque aparelho, independente da idade, você pode, não só pode, como deve usar para corrigir aí um problema que você tem, né? Bom, além do aparelho fixo estético, você também tem as categorias de aparelho fixo. Tem o aparelho fixo convencional, que é esse que usa as borrachinhas, mas você também tem o aparelho que a gente chama de autoligado. O que é um aparelho autoligado? É um aparelho que na verdade é bastante antigo, mas nos últimos anos aí ele voltou a
entrar no mercado e é lógico que tiveram novas tecnologias embutidas nesse aparelho para fazer ele ficar com uma eficiência que ele não tinha antigamente. Mas a ideia do autoligado é antigo, mesmo porque o autoligado nasceu antes do aparelho de borrachinha, porque antigamente precisava de uma estrutura para segurar o fio dentro da peça. Essa peça chama bracket. Então, para colocar o fio dentro desse bracket e segurar esse fio lá dentro, não existia o elástico ainda naquela época, então eles desenvolveram uma peça que tinha um clipezinho que abria, você colocava o fio e fechava. Vou colocar aqui a imagem do autoligado metálico. Da mesma forma que o aparelho convencional, o autoligado ele também tem ele metálico e tem ele estético. Vou colocar aqui uma fotinha do aparelho estético para você ver autoligado estético fixo. Além disso, a gente ainda tem o aparelho fixo lingual. O aparelho fixo lingual é um aparelho que você coloca por dentro. Olha aqui como é que fica, ó. Tem gente que fala, nossa, isso deve machucar muito a língua. Realmente, imagina que se você usa ele por fora, ele machuca os lábios. Então, se você usa por dentro, ele machuca a língua. Aí você que fica, né, entre a fogueira e a frigideira. Pulo da frigideira, caiu na fogueira. Saio da fogueira, volto para a frigideira. O que você quer machucar? A língua ou os lábios? E é lógico que não é todo mundo que machuca. Tem pessoas que são mais suscetíveis a aftas. Mas tem as proteções e não é lá um bicho de 7 cabeças. Se fosse, não existia esse tipo de aparelho, não é mesmo? Bom, então tem lá o aparelho lingual também, que vai fazer o mesmo efeito. E o aparelho lingual também tem ele convencional, ou seja, de borrachinha, e tem ele autoligado também. Ele só não precisa ser estético, porque ele já é um aparelho escondido. Então, normalmente, todos esses aparelhos linguais são metálicos mesmo por conta da resistência. Os aparelhos metálicos sempre vão ser mais resistentes que os outros aparelhos estéticos, ok? Bom, então essa é a categoria de aparelhos fixos. Temos também agora uma outra categoria que são aparelhos móveis. E aparelhos móveis, eles têm aí uma gama de aparelhos muito mais do que os próprios aparelhos fixos. Os aparelhos móveis, a gente pode começar com os aparelhos ortopédicos. O que é um aparelho ortopédico? O aparelho ortopédico é aquele aparelho que vai ajudar o direcionamento do crescimento desse osso que chama mandíbula, esse osso que chama maxila, e às vezes esse aparelho ele consegue não só direcionar, mas também estimular o crescimento, dependendo da técnica que você usa. Agora sim, a ortopedia é uma área à parte dentro da ortodontia. É uma área que você só consegue fazer no paciente quando o paciente está em crescimento. Então, se você já passou da sua fase de crescimento de face, não adianta pôr um aparelho ortopédico com essa finalidade de fazer o osso crescer. O osso ele tem que já estar nesse processo de crescimento natural. Aí sim você coloca o aparelho ortopédico. Mas Beto, esse aparelho ortopédico aí, ele faz crescer o quê? Faz crescer o que está precisando crescer. De repente o paciente está aí, o seu filho, sua filha, ele está aí com o queixo muito pequeno, então ele estimula o crescimento do queixo, que a gente chama de mandíbula. Às vezes essa maxila está muito pequena, está muito fechada, atrésica, um paciente. O que é atrésica? É fechadinha, comprimida, apertadinha. Então ele fica com a mordida cruzada. Às vezes ele respira pela boca. É um respirador bucal que a gente chama. Então se a pessoa o paciente ali, ele tem que fazer um estímulo para expandir essa maxila. Esse paciente tem que usar um aparelho que vai fazer um estímulo para avançar essa mandíbula, né? Então tem esses aparelhos aí ortopédicos. Essa é uma das linhas dos aparelhos móveis. Mas também existem os aparelhos móveis que é usado em adulto, não com uma finalidade ortopédica, ou seja, não com essa finalidade de fazer crescer o osso, mas sim com uma finalidade de ajudar o tratamento ortodôntico em si. O tratamento ortodôntico acabou e aí o paciente tirou o aparelho fixo, agora ele quer ficar com os dentes bonitinhos, alinhados para o resto da vida. O que ele tem que fazer? Ele tem que usar uma plaquinha, que a gente chama de contenção, que é móvel. Então, é uma plaquinha que você coloca. Vou colocar uma plaquinha de Hawley aqui para você ver. Ó. Isso aqui é uma placa de Hawley. É um tipo de contenção que existe. Tá? E isso é usado tanto em crianças como adulto, porque esse aparelho, esse específico, não é para crescer osso. Não é para fazer nada disso.
Muitas vezes nós acabamos usando aparelhos ortopédicos fixos também. Tá? Existe essa categoria de aparelhos ortopédicos fixos, que daí não tem nada a ver com aquelas pecinhas. São aparelhos como, por exemplo, um propulsor mandibular. Olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um aparelho propulsor. E o interessante é que esse aparelho ele tem uma eficiência tão boa que ele pode ser usado em criança e adulto. Na criança, ele estimula o crescimento de dois tipos de osso. Um osso que a gente chama de osso basal, que é o osso que cresce, ele tem uma programação genética para crescer, mas logo acima desse osso basal tem o osso que a gente chama de alveolar. E aí o adulto também pode movimentar e fazer crescer esse osso alveolar. Então esse aparelho aqui é um aparelho ortopédico, que ele estimula o crescimento tanto na criança, do osso basal e alveolar, e no adulto ele consegue fazer o crescimento, né, o direcionamento ali de um osso alveolar também. Olha só que interessante. Bom, além disso, a gente tem os aparelhos que são os aparelhos apoiadores. Aparelhos apoiadores, o que é isso, professor? O que é isso, Beto? O aparelho apoiador, por exemplo, é aquele aparelho extrabucal que o pessoal chama carinhosamente de freio de burro. Já viu? Aqui, ó, vou colocar um freio de burro aqui, ó. Ele é um tipo de aparelho extrabucal. Ele é um aparelho que a pessoa encaixa lá em algum tubo que está lá dentro e aí coloca essa tira aí, que tem uma força elástica, usa por tantas horas por dia e depois tira. Então ele é considerado um aparelho móvel, mas ele está apoiando um tratamento ortodôntico. Mas esse aparelho, dependendo da força que o seu ortodontista seleciona, ele também pode funcionar como um aparelho ortopédico. Olha quanto aparelho que tem. A gente ainda tem os alinhadores estéticos, que virou uma febre aí de uns anos para cá, né? O alinhador estético é esse aparelho que você realmente quase não enxerga ele. Olha, eu vou colocar uma foto do alinhador estético aqui. Olha, ele parece uma plaquinha, né? Existem plaquinhas de clareamento que são muito parecidas com isso aqui. São parecidas só, tá? Não é a mesma coisa. São finalidades diferentes, são aparelhos diferentes. E você pode fazer um tratamento inteirinho usando só esse tipo de aparelho. Esses aparelhos são bastante caros. Eles precisam de uma tecnologia e você tem que sempre conversar com o seu dentista para ver se isso serve para você ou não. Bom? Bom, enfim, você tem aí mais uma gama de aparelhos que você pode usar. Existem os aparelhos apoiadores também de tratamento, como barra transpalatina. Eu vou colocar aqui, vou falar os que eu estou lembrando aqui. Ó. Isso aqui é uma barra transpalatina, é um aparelho fixo. Agora isso aqui é um arco lingual, também é um aparelho fixo. Isso aqui é um expansor Hyrax, também é um aparelho fixo para expandir maxila. Isso aqui é uma placa de Howley com expansor. Olha só, é uma placa de Howley que expande, né? Enfim. Então, existem vários aparelhos aí que você pode usar. Agora, a segunda pergunta é: eu posso escolher qual aparelho que eu quero usar? A resposta é sim e não. Por que é assim? Na verdade, quando você vai ao seu dentista, o seu ortodontista, ele vai fazer uma avaliação do seu caso, ele vai fazer o seu diagnóstico, daí na hora que ele for fazer o planejamento ali, do que ele vai usar, como que ele vai usar isso, no plano de tratamento dele, ele vai sugerir, olha, no teu caso, o melhor aparelho para resolver esse problema é esse aparelho aqui, por exemplo, fixo. Só que aí, as opções que ele pode te dar seria do tipo, você quer um aparelho que usa borrachinha, você quer um aparelho metálico autoligado, você quer um aparelho estético, de porcelana, por exemplo, qual aparelho que você quer? É nesse nível que você pode escolher, porque é tão complexa a ortodontia que não dá realmente para você escolher, eu quero esse aparelho aqui, pronto. Não é assim, né? Infelizmente não é assim. Infelizmente ou felizmente, não sei. Mas o fato é que você, dentro das opções que o seu ortodontista vai te dar, sim, tranquilamente você pode escolher, mas com certeza é o seu ortodontista que sabe qual é o melhor tipo de aparelho para você, tá bom? E agora eu quero te dar uma dica extra aqui, que muitas pessoas acham que por conta do profissional ele estudar lá, fazer o curso de especialização em ortodontia, ele se tornou um especialista. Muitas pessoas acreditam que esse profissional domina todas as técnicas que eu falei aqui. E isso, infelizmente, não é verdade. Quando você sai do curso de especialização de ortodontia, que são 3 anos de curso, você vai saber dominar aí o aparelho fixo, que é o aparelho básico, é o arroz com feijão do consultório. É aquele aparelho básico e que resolve qualquer tipo de problema. Ortodontia não é aparelho, ortodontia é uma coisa que chama biomecânica. Só que cada tipo de aparelho
o aparelho alinhador estético, o aparelho autoligado, o aparelho lingual, todos esses aparelhos, para o ortodontista dominar essas técnicas específicas, ele precisa fazer cursos à parte. Então, muitas vezes você vai chegar no seu dentista e falar: doutor, eu quero usar aquele aparelho que é invisível, aquele alinhador estético, que eu posso tirar para comer, eu posso tirar para ir em festa, e aí eu continuo usando as plaquinhas lá durante tanto tempo, e aí os dentes vão voltar para o lugar. Só que às vezes o teu ortodontista não estudou aquela técnica, ele ainda não sabe fazer aquilo com eficiência. Então, sempre escute o seu dentista, porque ele provavelmente vai te oferecer o aparelho que ele domina mais. E o conselho que eu te dou é: aceite essa opção. Por quê? Porque esse dentista, não adianta nada ele colocar em você um aparelho que você está achando que é mais legal, se ele não domina tão bem aquela técnica. O importante é que no final dessa história aí, você e seu dentista saiam satisfeitos com essa contratação aí, né? Com essa combinação de eu contrato um dentista para resolver meu problema, o dentista pega o meu caso e recebe para resolver esse meu problema. Então, esse acordo entre você e seu dentista. Então, não se iluda, não são todos os profissionais que vão saber tudo. Aceite a opinião desse seu profissional que vai te oferecer o que ele mais domina. E o que é melhor de tudo isso? Qual que é o melhor aparelho de todos? Quer saber? É aquele que seu profissional domina. Então, é isso que eu queria te falar hoje. Se essa informação foi importante, se ela teve algum tipo de relevância para você, então curte aí, é muito fácil, é muito rápido. Enquanto eu estou falando, você vai com o dedinho aí no mouse e pum, clica ali no joinha, tá? Curte esse vídeo, se ele for importante para você, se ele te trouxe uma informação legal, compartilhe esse vídeo aqui com algum amigo, com alguma amiga ou até parente seu que está pensando em colocar aparelho, só para essa pessoa chegar mais preparada no consultório, tá? O importante é que você se conscientize de quais são os tipos de aparelho que existe, para na hora de sentar lá com o seu profissional, com o seu dentista, você tem algum tipo de argumento para chegar lá e conversar com ele e a sua consulta aí render uma boa conversa aí com o seu ortodontista, tá bom? Então, esse era o vídeo de hoje. Te vejo então aí no próximo vídeo. Tchau!